Mudança geral no Flamengo. Reforço na Liberta. Empate preocupante. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando sobre o empate de ontem contra o Vasco da Gama. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, é de graça e você ainda ajuda muito o nosso crescimento. Beleza? E vamos às notícias. E o Flamengo ficou no empate de 1-1 diante do Vasco da Gama no Maracanã. O time do Flamengo começou bem a partida. Nos primeiros 15 minutos, o Flamengo dominou as ações do jogo e até conseguiu logo um gol. Porém, o Flamengo deu uma caída, o Vasco gostou do jogo e empatou a partida. E vou falar para vocês, hein? O Vasco poderia ter até saído no primeiro tempo com a virada. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. E no segundo tempo, o Flamengo até voltou melhor, mas o Vasco montou aquela retranca e o Flamengo não conseguiu fazer o gol da vitória. Então, o Flamengo ficou no empate de 1-1 com o Vasco da Gama e agora começa a se preocupar com os adversários que estão logo atrás na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue líder do campeonato com 51 pontos. O Cruzeiro, meus amigos, agora é o vice-líder com 50 pontos e o Palmeiras com apenas 49 pontos na terceira colocação. Mas vale lembrar que o Palmeiras tem um jogo a menos. Caso o Palmeiras vença esse jogo, o Palmeiras ultrapassa aí o Flamengo na tabela de classificação. E o Flamengo agora tem que fazer a sua parte, vencendo todos os confrontos diretos e torcer para um tropeço do Palmeiras, que eu tenho certeza que vai oscilar ainda no Campeonato Brasileiro e vai deixar alguns pontinhos para trás e o Flamengo vai aí se manter na ponta da tabela até se sagrar campeão brasileiro. Mas o Flamengo precisa entrar em campo ligado. O time do Flamengo não pode ter esse excessos de preciosismo que vem tendo durante as partidas. O Flamengo tem grandes chances de aumentar o placar e o Flamengo, por excesso de preciosismo, perde muitos gols. Então o Felipe Luiz tem que ajeitar isso, conversar com os jogadores do Flamengo para que comece a acertar a pontaria, porque pode se complicar na continuidade da temporada. Beleza? Vamos falar agora sobre mudança geral no Flamengo, meus amigos. É isso. Isso porque, após a partida de ontem, a gente viu que o Flamengo poupou alguns jogadores e o Flamengo terá uma mudança geral para a partida da próxima quinta-feira diante do Estudiantes de La Plata, na Argentina, partida válida pelas quartas de finais da Libertadores da América. O Flamengo venceu no Maracanã pelo placar de 2-1 e poderia ter feito mais gols. Como eu falei, o excesso de preciosismo não deixou o Flamengo aumentar o placar. Mas o Flamengo vai para a Argentina com uma mudança geral na escalação. Com certeza, o time do Flamengo não será o mesmo time que atuou diante do Vasco da Gama. Então, o Arrascaeta deve voltar ao time principal, o Pedro, o próprio Jorginho deve retornar ao time, o Saul também, o Léo Pereira e o Samuelino devem ser titulares nessa partida diante do Estudiantes de La Plata na Argentina. O Flamengo precisa vencer a partida. O Flamengo basta perder pelo placar de 1-0 que a decisão vai para os pênaltis. O Flamengo já entra em campo classificado, não pode tomar gol e tem que ficar ligado com a arbitragem. Então, o Flamengo deve ter uma mudança geral para essa partida. Beleza? Por falar nisso, vamos falar agora sobre volta importante e reforço. Isso porque o Jorginho, meus amigos, que está fora da equipe do Flamengo há algumas rodadas no Campeonato Brasileiro, vai voltar
na partida diante do Estudiante na próxima quinta-feira. Um reforço e tanto para o Flamengo aí na Libertadores. A gente sabe que o Jorginho é um jogador que tem uma qualidade ímpar e dita muito ali, junto com o Saul, o ritmo no meio-campo do Flamengo. E tá fazendo falta essas partidas que ele jogou, que ele ficou fora. Então, o Jorginho deve voltar e deve ser um grande reforço para o Flamengo na Copa Libertadores da América. Vai lembrar que o Gonzalo Plata também poderá jogar, porque o cartão vermelho que ele tomou aí na última partida foi anulado pela Conmebol. Então, o Gonzalo Plata estará à disposição do técnico Felipe Luiz. E por falar nisso, o Flamengo enviou uma comitiva de dirigentes hoje lá para sede da Conmebol, para fazer várias reclamações e pontuar vários pontos onde o Flamengo foi prejudicado na partida de ida aqui no Maracanã pela arbitragem daquela partida. Então, tomara que a Conmebol atenda ao Flamengo e tome as devidas providências, beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. E não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral, beleza? Tamo junto, valeu e fui!